Olá, você que está sempre ligado na programação da TV Evangelizar. Está começando mais um Pauta Aberta Entrevista. Dessa vez, de novo, nossa equipe deixou os estúdios da TV Evangelizar no centro de Curitiba. Estamos no gabinete da Secretaria da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa, uma conversa com a secretária da pasta no Paraná, Leandre Dal Ponte. Secretária, uma alegria para nós estarmos aqui para essa conversa. Obrigada, Odilon. Seja bem-vindo. Bem-vinda também ao nosso Pauta Aberta Entrevista. E para começar, eu queria perguntar para a senhora assim, o que dizer desse ano de 2025, quando a gente fala do assunto mulher, né? Quais foram as realizações da pasta e os grandes desafios que a senhora considera? Bom, a gente venceu um desafio que foi colocar a pauta feminina na agenda política. Então, hoje a gente tem a nossa secretaria, através das políticas para as mulheres, presente em todos os municípios do estado do Paraná, porque a política tem que chegar aonde as mulheres vivem, que são nas suas cidades. 2025 será um ano emblemático porque realizamos a 5ª Conferência Estadual dos Direitos das Mulheres, onde o Paraná protagonizou no país, fazendo a maior conferência estadual. Fizemos mais de 200 conferências municipais e na conferência estadual tivemos mais de 1.200 mulheres participando para discutir ações e programas, né, assuntos que diz respeito à vida de todas nós paranaenses. Lembrando que somos mais de 6 milhões de mulheres paranaenses, de todas as idades, de todas as etnias, de várias religiosidades, uma pluralidade enorme onde a gente precisa ter programas que atendam todas essas especificidades. E aqui na Secretaria de Estado da Mulher nós trabalhamos com 2 frentes. Uma coordenação que trabalha no protagonismo feminino, onde a gente tem diversas ações, muitos programas e muitas conquistas nesse ano de 2025, e também uma outra coordenação específica para o enfrentamento à violência contra a mulher, que nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, a violência contra a mulher é uma epidemia. É uma realidade, não apenas do Paraná, do Brasil inteiro, da América Latina, enfim, né, mundo afora aí. Bom, eu queria falar com relação às realizações, né? Alguns projetos muito bem encaminhados para o ano, olhando também, preocupado com o protagonismo feminino. É isso? Dá para dizer que essas são algumas realizações. Com certeza. Nós lançamos esse ano, o governador autorizou a construção de 40 casas da mulher paranaense, que é um espaço onde a mulher vai poder buscar formação pessoal, profissional e empresarial. Nós queremos que todas as mulheres frequentem esse espaço, porque muito das políticas de Estado, elas são feitas para atender o efeito dos problemas. Nós queremos tratar as causas dos problemas. E um dos maiores problemas que nós temos hoje na pauta da mulher é justamente a violência que a mulher sofre. E nós queremos trabalhar essa questão da violência antes que o pior aconteça. Então, se nós tivermos esse espaço disponível para a mulher ir lá buscar, tanto uma formação pessoal, para que ela realmente possa encontrar o seu potencial, possa buscar qualificação para entrar no mercado de trabalho, criar autonomia, independência e também ter apoio nos seus negócios, através, por exemplo, do que vai funcionar dentro da Casa Mulher Paranaense, o Banco da Mulher Paranaense, nós vamos poder gerar oportunidade para as mulheres prosperar. E dessa forma também é uma maneira eficiente para a gente vencer a violência, que hoje traz assim muitos prejuízos, não só para a vítima, mas para toda a família, para a sociedade, né? E para o Estado como um todo, porque você cada vez mais também, olhando daí para esse outro campo que é o enfrentamento à violência, o Estado tem que realmente proteger a vítima, salvar a sua vida. Na maioria das vezes, o trabalho que a gente faz é para salvar a vida das mulheres. Nós iniciamos a construção de 6 casas de acolhimento regionalizados, que é um lugar onde nós vamos poder acolher a pessoa de forma sigilosa, num lugar seguro, porque ela corre risco de vida, onde ela vai poder ser acolhida, inclusive com seus familiares, né, seus filhos, ou alguém que seja dependente dela. Também lançamos o programa do Auxílio Social Mulher Paranaense. Os primeiros benefícios já estão sendo pagos, é um benefício temporário por 12 meses, mas é justamente endereçado para aquela mulher que não sai do ciclo de violência, daquela situação de violência, porque é dependente, dentro de casa, né? É dependente financeiramente do agressor. Esse auxílio é de que valor? Esse auxílio é de meio salário mínimo, nós estamos falando em mais de R$750 por mês, que ela vai poder utilizar para pagar aluguel, para comprar comida, para as despesas da sobrevivência dela.
quando a senhora traz todas essas ações aí que vieram a partir da pasta, a senhora também traz uma realidade histórica e que é triste, né? Porque a senhora acabou de citar que em muitos casos, muitos mesmo, acontece muito no interior, a mulher dentro de casa sofre essa violência, ela depende financeiramente daquela pessoa, do marido, do companheiro, que eventualmente pode ser um agressor, e ela sente-se oprimida, né? Não sente facilidade de saber nem a quem recorrer. Como é que é para o Estado, né? Olhar para essa situação, para essa realidade ainda, que a gente diria até, né? Poxa, isso deveria ter acontecido lá no século passado, mas não. Infelizmente é uma realidade muito atual. Primeiro que a gente precisa de uma mudança cultural. E para você fazer essa mudança, você precisa do engajamento de todos. Começando desde a prevenção, com educação, com sensibilização, com conscientização e com orientação. Nós entendemos que, inclusive, o número de denúncias que vem aumentando é fruto desse trabalho, porque é o encorajamento das mulheres ao conhecerem seus direitos, ao entenderem que aquilo que ela sofre dentro de casa não é algo natural, que nós não podemos mais aceitar, é crime, porque violência contra a mulher é crime. E que não é vergonha nenhuma dar o grito de socorro. Exatamente, mas também a gente precisa cada vez mais conscientizar a sociedade, porque não existe mulher que vive na violência porque ela quer. Existe mulher humilhada demais para denunciar muitas vezes, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, porque tem isso também, ou pobre demais para ir embora. E tantos casos, permita-me interromper um pouquinho, mas e tantos casos de, eventualmente, também elas defenderem o próprio agressor, né? No caso, quando viram um caso de polícia. É que a violência contra a mulher é uma questão complexa, que não envolve apenas um fato, né? Envolve todo um sistema. Tem sentimentos, porque você não começa um relacionamento para viver sobre os horrores da violência. Você tem as melhores intenções quando você começa um relacionamento. Depois você se vê envolvido num relacionamento abusivo e sem muitas condições de sair, até porque até muito pouco tempo atrás as mulheres tinham que enfrentar, inclusive, de vítimas serem culpadas, né? O que você fez para merecer isso? Um tempo atrás, as autoridades não tinham o preparo para acolher uma vítima de violência. Hoje, aqui no Paraná, nós vivemos uma nova realidade. A gente tem todo o nosso corpo de segurança pública preparado para acolher uma vítima. Nós já temos 22 delegacias exclusivas de atendimento às mulheres. Nós temos toda uma rede de proteção e de enfrentamento à violência e cada vez mais a sociedade mobilizada. Veja, nós já em 2025 realizamos pelo 3º ano consecutivo a caminhada do meio-dia. Foram milhares de homens e mulheres que foram para a rua pedindo o fim da violência contra as mulheres. E ela é baseada numa data triste, né? Exatamente, é o Dia Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio. E quando a gente vai para a rua, a gente emite uma mensagem poderosa. Tanto para a vítima, que muitas vezes está em casa, se encorajar, porque o Estado estará presente. Se ela fizer a denúncia e nós tivermos conhecimento, nós temos condição de acolher essa vítima, de proteger sua vida, mas mais do que isso, traz uma mensagem também para o agressor, que a violência não será mais tolerada. Então, quando você vê que não existe impunidade, o crime também começa a cessar. Tá certo. Bom, eu queria trazer alguns números do país, porque, olha, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só neste 2025 já são mais de 1.180 feminicídios. A média ela é assustadora porque indica que são 4 mulheres assassinadas por dia. E, secretário, as estatísticas apontam, né? Muitos e muitos destes casos, a maioria ocorre dentro da própria casa onde essa mulher vive. Como é que é olhar para esses números nacionais e como é que é trabalhar o enfrentamento aqui, né, olhando para o Paraná? O pior de tudo isso é que a gente vê um nível de crueldade muito crescente nesses crimes de feminicídio. Primeiro, eles são crimes evitáveis. A vítima não é só quem morre. Existe pena, às vezes as pessoas questionam a questão da lei. Existe pena, existe lei, existe punição, mas nada que traga a vida de uma pessoa de volta. E ela deixa uma sequela muito grande na sociedade. São órfãos do feminicídio, são famílias. E mais do que isso, a violência não está longe da gente.
ela está muito perto. Às vezes vai ser tua filha, tua neta, tua irmã, né, tua mãe. Infelizmente, a gente precisa conscientizar os não convertidos. Porque quando eu vou falar de violência contra a mulher, para a mulher, ela já vive isso. Nós precisamos cada vez mais fortalecer a questão das masculinidades, trazer também o papel que o homem tem de se levantar quando vê um outro homem desmerecendo, desrespeitando uma mulher. Porque a violência ela vai diminuir quando a gente não aceitar mais a violência dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho e na sociedade. Mas muitas vezes a gente sabe o que acontece e faz de conta que não é problema meu, que é algo privado, mas a violência contra a mulher é uma ferida social. A sociedade precisa cuidar. Com certeza. E ajudar na denúncia e ajudar a acolher a vítima. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco voltamos para trazer mais assuntos da pasta, né, da mulher, da igualdade racial e também da pessoa idosa. Muitos desafios aí neste 2025. O intervalo é rápido. Eu volto já. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Hoje nós estamos conversando com a secretária da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa do Estado do Paraná, Leandre Dal Ponte. Secretária, no primeiro bloco nós falamos muito sobre as questões da mulher, né, do maior protagonismo que a mulher, de forma geral, ela procura, que o Estado tem procurado trazer programas que ofereçam mais possibilidades. Mas há muitos outros desafios na sua pasta, né? Quais foram os principais, olhando para a igualdade racial e também para as pessoas idosas? Lembrando também que a gente está num país que está envelhecendo, né? Então, quais são esses grandes desafios ao longo de 2025? Veja, você ter a missão de promover igualdade de gênero, de raça e de gerações é realmente uma missão muito grande. Mas eu entendo assim que a partir do momento que todas essas pautas ganharam o status de Secretaria de Estado, o governo do estado deu a oportunidade para que a gente pudesse fazer programas e ações que mudassem a vida das pessoas. E dentro da promoção da igualdade racial não é diferente. Nós já tínhamos aqui no nosso estado um decreto que reconhecia as comunidades tradicionais, que são 13 comunidades, os povos de terreiro e também os povos originários, né, os indígenas, como parte do nosso estado, e todo esse reconhecimento veio com a criação dessa secretaria. A gente pôde criar o Conselho Estadual dos Direitos dos Indígenas, que foi uma grande conquista, e hoje eles têm representatividade dentro do governo do estado. E agora estamos trabalhando para que os municípios possam também trabalhar a conscientização e o letramento racial. Porque, infelizmente, o nosso estado, a gente sabe, ele é um tanto racista. E não basta a pessoa dizer que não é racista, ela precisa ser antirracista. Acho que o primeiro passo, né, numa sociedade é reconhecer que há situações de desigualdade que promovem, infelizmente, as questões do racismo. Quando o Estado olha um pouco para ele próprio e percebe que existe e reconhece isso, sabe-se que é algo, né, pelo qual é importante lutar contra. Exatamente. E nós temos uma campanha permanente aqui no estado, que é o Paraná Unido no combate ao racismo, até porque racismo e injúria racial é crime, e nós precisamos realmente fazer esse enfrentamento. Mas mais do que isso, criar oportunidades. E as oportunidades têm que existir onde as pessoas vivem, que é na cidade. A gente tem focado muito nisso. Por quê? Porque uma política de Estado ela tem que ter escala, ela tem que chegar lá onde a pessoa está. E é por isso que a gente, em parceria com o Ministério Público, com a Associação dos Municípios do Paraná, estamos fazendo esse trabalho, reconhecendo aqueles municípios que têm uma atuação e que têm se organizado também para esse debate chegar dentro das escolas, dentro das casas, na sociedade, e as pessoas possam ser respeitadas, não pela sua cor, mas sim por ser um ser humano. Secretária, nós vivemos num país que está ficando mais idoso, o Paraná também está ficando mais velho, inclusive a idade média do Paraná está acima da idade média nacional. Então, assim, quais são os projetos, as grandes realizações para a pessoa idosa neste 2025? O IPARS já divulgou que em 2027
o Paraná terá mais pessoas com mais de 60 anos do que menores de 14. Isso muda tudo. Muda as políticas públicas, muda o mercado de trabalho, o mercado de consumo, o mercado financeiro. É um desafio enorme. Uma transformação. Exatamente. Não só para o poder público, mas também para a iniciativa privada, para a sociedade e para as famílias. Então, nós trabalhamos desde que iniciamos essa jornada aqui na Secretaria para criar uma política de Estado que possa ser um sinônimo de qualidade de vida, de dignidade e de respeito ao envelhecimento, que é um processo inevitável e irreversível. Hoje, todas as famílias já têm um idoso dentro de casa, né? Muitos de nós já temos a oportunidade de viver para mais de 100 anos, mas nós não nos preparamos para viver todo esse tempo e também não nos preparamos para cuidar das pessoas durante tanto tempo. São desafios que precisam de política pública que cuide das pessoas idosas, que fortaleça as famílias e que prepare as cidades. Isso está dentro de um guarda-chuva que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, que é uma lei estadual que traz uma política, que é uma estratégia Paraná Amigo da Pessoa Idosa. Com isso, a gente traz algumas inovações. Essa política cria uma rede de atenção à pessoa idosa, porque a pessoa idosa cada vez mais vai precisar de serviços, de programas e de equipamentos aonde ela possa manter suas capacidades clínico-funcionais em alta, aonde ela possa desenvolver atividades que promovam sua autonomia e sua independência pelo maior tempo possível, aonde nós possamos preservar o convívio familiar pelo maior tempo da vida da pessoa, evitando a institucionalização precoce, que infelizmente tem sido uma das primeiras alternativas, muitas vezes, das famílias, quando deveria ser a última. Mas desde 2024, que foi sancionada a lei da Política Nacional do Cuidado, o cuidado passa a ser um direito. E tudo que é um direito é também um dever do Estado. O Paraná se adiantou, porque nós já criamos o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa e já estamos trabalhando nele desde o início aqui na Secretaria. E hoje nós já temos para algumas cidades, num primeiro momento, testando a modelagem, o Cadastro Estadual do Cuidador, que é uma plataforma onde as pessoas que realizam esse tipo de ação, né, doam sua vida cuidando de um familiar, vão poder ir lá e se registrar dentro do cadastro estadual. Nós já iniciamos também o pagamento da Bolsa Cuidador Familiar, que é uma forma de reconhecimento e valorização para aquela pessoa que cuida, porque não existe cuidado sem alguém que promove esse cuidado. E não existe nenhum tipo de valorização nem de reconhecimento. Hoje nós já temos dentro dos municípios pilotos, que são 20 municípios do estado do Paraná, 300 pessoas recebendo a Bolsa Cuidador Familiar, que também é um benefício de meio salário mínimo, mas é uma política robusta, que vai ser permanente e que assim que nós disponibilizarmos o Cadastro Estadual do Cuidador para todo o estado do Paraná, nós poderemos também executar esse benefício para os cuidadores paranaenses que sim, se tiverem dentro desses pré-requisitos para ele poder receber esse benefício. De que maneira todas essas mudanças, esses investimentos impactam economicamente aí nos cofres do Estado? De que maneira equalizar tudo isso diante dos desafios econômicos também? Veja, a gente sabe que não tem como você dar um stop, né? Para de envelhecer até que a gente se prepare para todo esse desafio que é o envelhecimento. E se nós não tivermos também políticas que promovam o envelhecimento ativo e saudável, você vai colapsar o sistema de saúde, de assistência social, a questão da institucionalização das pessoas idosas, que é um grande problema hoje, um desafio, porque além de não ser recomendado, ele é algo que custa muito caro e não se tem disponibilidade de espaço hoje no nosso estado. Temos muitas demandas e não se tem esse tipo de equipamento com esse tipo de oferta. Mas nós temos trabalhado justamente desta forma, com investimentos em equipamentos públicos e programas que promovam o envelhecimento ativo e saudável, seja através de programas que promovem viagens para as pessoas idosas, os centros de convivência da pessoa idosa que o governo do estado está construindo em diversas cidades do Paraná, os complexos social Cidade do Idoso, que é um equipamento inovador que
faz com que as pessoas tenham a oportunidade de passar o dia lá para que as famílias possam também trabalhar. Isso tudo transformou o Paraná em referência. E foi reconhecido recentemente pela Organização Mundial da Saúde, né, como o primeiro estado da América do Sul, o 8º do mundo, a ter um certificado de amigo da pessoa idosa. É um reconhecimento que traz para nós, assim, um grande orgulho, mas também muitas responsabilidades. Secretária, nós estamos chegando no fim da nossa conversa, mas eu quero ainda trazer 2 perguntas. Primeira delas, importantes desafios para 2026 da sua pasta, que a senhora considera. Vamos lá. Eu acho que é uma questão bastante relacionada à política. É você poder transformar a política da mulher e a política da pessoa idosa em políticas universais. Elas são vistas de forma muito setorial, mas a lei diz que todas as mulheres são iguais. Então eu tenho que fazer políticas públicas que cheguem nas 6 milhões de paranaenses, de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as etnias, nas suas pluralidades. E na política da pessoa idosa, ela diz que fez 60 anos tem direito. Então, ela é uma política universal. Eu tenho que também chegar em todas essas pessoas. E eu tenho certeza que o governador Ratinho Júnior acertou quando criou essa secretaria, porque é uma secretaria de futuro. Porque cada vez mais as mulheres vão ter que buscar espaço na sociedade, seja no mercado de trabalho, na vida pública, no relacionamento interfamiliar. E também as pessoas idosas, se a gente não olhar com uma visão holística de política de Estado, o envelhecimento ele vai ser só um problema, quando na verdade nós queremos que ele seja um privilégio. E ele só vai ser vitória se a pessoa envelhecer com qualidade de vida, com respeito e com dignidade. É isso que a gente tem estruturado. Eu sou engenheira civil, então aprendi muito bem nas aulas de engenharia, que a parte mais importante de uma obra é a sua fundação. E a gente está de passagem por aqui. Eu tenho certeza que, junto com o governador e toda a equipe de governo, a gente procurou fazer uma fundação para que essa política tenha continuidade, seja verdadeiramente mais do que ações de governo, uma política de Estado. Secretária, para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse seu recado para a cidadã paranaense, cidadão paranaense, mas como somos vistos por todo o país, também que deixasse seu recado para a cidadã brasileira, para os cidadãos brasileiros de forma geral. É importante porque a gente venceu uma barreira, conseguimos derrubar alguns muros, colocando essas pautas na agenda política. Agora nós precisamos construir as pontes. E para isso a gente precisa do engajamento de todo mundo. Achar que o envelhecimento está lá na frente, ele vai chegar para todos nós. Se tudo der certo, todos nós iremos envelhecer. E as políticas que estamos fazendo neste momento, ela vai ser usufruída, né, por muitas gerações. E a mensagem que eu quero deixar para as mulheres é que somos aquelas por quem estávamos esperando. Nós precisamos realmente fazer a nossa parte para que as gerações que vierem depois de nós encontrem um mundo muito melhor e principalmente um país que respeite as mulheres, mais do que proteja as mulheres, respeite as mulheres, porque tudo começa pelo respeito. Se você tem respeito dentro de casa, você não tem violência. Se tu tem respeito dentro do mercado de trabalho, você não tem violência. Se você tem respeito pelas mulheres na política, você não tem violência. O respeito é a palavra fundamental na política das mulheres. Secretário, muito obrigado pelo privilégio aí dessa conversa e tantos esclarecimentos também. Eu que agradeço. Hoje conversamos com o Leandro Dal Ponte, que é secretária da Mulher, da Pessoa Idosa e da Igualdade Racial no estado do Paraná. Na semana que vem, teremos mais um convidado muito especial. A você que está até agora com a gente, obrigado pela sua companhia e até a próxima.